E aí, pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Então, como eu prometi, vamos lá fazer nossa revisão para o simulado, né? Vamos revisar pronomes relativos e orações subordinadas adjetivas. E antes que alguém me pergunte, deixa eu logo dizer para vocês. Com certeza vai ter alguém que vai vir no meu PV e me perguntar: professor, eu posso estudar só pela videoaula ou posso estudar só pelo slide? Eu não recomendo. Eu recomendo que você vá também ao livro, certo? Recorra ao livro e use essa minha revisão aqui justamente como esse acessório, como esse auxílio, tá? Essa minha revisão, como vocês já estão vendo aqui, ó, ela vai ser tomar como base aquela atividade que a gente fez em sala de aula, uma atividadezinha de revisão. Acho que vocês estão lembrados. Então, caso alguém queira ir acompanhando pelaquela folhinha que eu entreguei em sala de aula, vocês podem ficar à vontade, tá? Então vamos lá. Pronome relativo. Como eu expliquei para vocês em sala de aula, basicamente nós temos esses três aqui, certo? E aí é importante a gente entender a diferença de cada um deles. Então, mas o que é um pronome relativo? É esse elemento, que pode ser o que, o onde, ou o cujo, ou cuja, e suas variações de singular e plural, que vai retomar um termo antecedente, né, para evitar a repetição de termos sem necessidade. Eu dei até um exemplo em sala de aula, salvo engano, eu dei um exemplo com o nosso colega Pedro Gabriel. Eu coloquei assim: Pedro me emprestou um livro, esse livro é muito bom. Olha como ficou uma frase estranha, ficou uma coisa muito repetitiva. Eu repeti livro duas vezes. Então eu uso o pronome relativo que para dar um charme maior para a minha frase. Então eu digo: Pedro me emprestou um livro que ou o qual é muito bom. E por que eu disse o qual? Porque essa é a dica principal do pronome relativo. Se você conseguir trocar por o qual ou a qual, você vai ter um pronome relativo. Ô, professor, mas por quê? Vocês se lembram que eu expliquei para vocês que em alguns casos o que ele não vai funcionar com pronome relativo, mas com conjunção integrante, que é aquele elemento que vai introduzir na minha oração uma oração subordinada. Show? Então, se eu conseguir substituir por o qual ou a qual, eu tenho um pronome relativo. Esse meu pronome relativo é o que. Então, basicamente é para pessoas e coisas. Ele é o mais usado, certo? Ele é o mais usado. É como se fosse o pronome relativo coringa. Serve para praticamente todos os casos, tá? Mas é importante você entender a distinção. Aí o onde, que inclusive na atividade, algumas pessoas erraram o uso do onde. Lembrem, o que vocês têm que saber é que o onde ele é usado apenas para lugares físicos e lugares estáticos, certo? Então pensem nisso. Naquela atividade, que eu já vou dar um spoiler, deixa eu passar, depois eu volto para lá, que muita gente errou. E é isso, essa atividade que eu coloquei, a juventude é uma fase onde, eu até perguntei assim, me responda, juventude é um local físico, é um lugar físico? Não, é um lugar abstrato, então você não pode usar o onde, certo? Então, como a gente vai ver em outros exemplos, vocês vão ver que o onde ele é usado só para lugares físicos. Pronto, aí voltando para cá. O cujo, ele vai me dar a ideia de posse, certo? Então eu vou ter sempre essa estruturazinha aqui que eu já deixei marcada. Eu tenho a coisa possuída, o cujo, que é o pronome, e o possuidor. Então vai indicar que algo pertence a alguém, certo? O cujo é sempre para isso, para indicar a ideia de posse. Me faz assim. Com relação à preposição, já já eu vou focar só nela, tá? Então vamos para alguns exemplos aqui, ó. O livro que, então que retomando o livro, ou o qual, lembra que eu dei aquela dica? Se eu puder substituir por o qual ou a qual, eu tenho um pronome relativo, certo? Os alunos que, então o que retomando alunos, ou os alunos os quais, certo? Então que, para pessoas e coisas, é aquela coisa mais geral. A cidade onde, ou um lugar físico aqui, ó. Outro lugar físico, ó, a prateleira onde deixei, certo? Então, o onde sempre usado para lugar físico. Aí o cujo, ó. Este é o autor cujo livro, coisa possuída, pronome relativo, aquele que possui, o possuidor. A mulher cuja bolsa,
coisa possuída, pronome relativo, aquele ou aquela que possui, o possuidor. Certo? Basicamente essa é a estrutura. Se você decorar essa estruturazinha aqui, certo? Oh, coisa linda, ó. Se você decorar essa estruturazinha aqui, você está feito no meu simulado. Pelo menos na parte de pronome relativo. Então, com relação à preposição, ó, que foi inclusive uma coisa que muita gente errou na atividadezinha lá, dos pronomes relativos. Já já a gente vai para ela. Então, veja, com relação à preposição, é que quando um verbo exige preposição, eu preciso colocá-la antes do meu pronome relativo. Oxe, professor, mas como assim? Isso é regência verbal. Porque veja, ó, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Quem vai, vai a algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Um outro exemplo seria o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguém ou de algo. Certo? Então, eu pergunto ao verbo, se o meu verbo exigir preposição, eu preciso colocar essa preposição imediatamente antes do meu pronome relativo. Então, veja, este é o filme de que eu mais gostei. Quem gosta, gosta de. Então, eu preciso colocar esse de antes do pronome relativo. Quando a gente for para aquela atividadezinha, a gente vê bem direitinho isso aí, certo? Então, tá aqui um esquema, certo? Se vocês quiserem terem um print aí. Se vocês observarem essa tabelazinha aqui que eu fiz, aqui está praticamente o resumo de tudo do que eu acabei de falar, certo? Então, vamos lá, seguir em frente. Indo agora, então, para as orações subordinadas adjetivas, as restritivas e as explicativas. As restritivas eu não tenho vírgulas, porque elas vão limitar o sentido. Eu quero ir de uma coisa geral, eu quero especificar, certo? Quando a gente for para a prática, vocês vão entender bem direitinho, que eu acho que vocês até já entendem, que eu percebi que essa parte aqui vocês tiraram de letras. E as explicativas, elas têm vírgula, certo? Elas vão funcionar com aposto. Acredito que vocês já tenham estudado aposto, que é aquela informação que ela não necessariamente é obrigatória na minha oração, mas eu coloco lá para dar uma informação a mais à minha oração, certo? Então, e geralmente ela vem entre vírgulas, então justamente para dar essa ideia de uma explicação, certo? Então, na função sintática, isso aqui é importante vocês se atentarem, que minha oração subordinada adjetiva, de uma forma geral, ela vai funcionar como adjunta nominal. Os professores, adjunta nominal, eu não quero que vocês decorem isso não. Isso aqui é mais uma informação que estava lá no livro, eu achei importante. O adjuntado nominal é aquele elemento que vem para caracterizar o meu substantivo. Pode ser uma preposição, pode ser um numeral, pode ser um artigo, certo? Que vai dar uma característica para o substantivo. O importante aqui é você entender que as minhas orações subordinadas adjetivas basicamente são o quê? São adjetivos que cresceram, que aumentaram o seu tamanho e se tornaram uma oração inteira. Ou seja, é uma oração inteira que vai funcionar como um adjetivo, certo? Então, minhas orações subordinadas adjetivas, elas funcionam como adjunta nominal porque elas caracterizam as minhas orações, tá certo? Agora veja, não confunda. Funciona como aposto apenas as explicativas, não confundir isso, certo? Funciona como aposto apenas as orações subordinadas explicativas, certo? E de uma forma geral, elas funcionam como adjunta nominal, certo? Não esqueçam isso. Pois bem, alguns exemplos aqui, ó, nas restritivas. Os políticos que são honestos merecem nosso voto. Veja, como eu não coloquei entre vírgula, eu estou dizendo assim, ó, que de todos os políticos, de todos eles, apenas os que são honestos é que merecem o nosso voto. Agora vejam aqui, ó, os políticos que são honestos, eu estou dando uma explicação para políticos. Ele está funcionando como um... deixa eu ver se eu conseguir escrever. Eu estou fazendo isso aqui com o mouse. Viu? É difícil, mas está dando certo. Ó. Por isso que funciona como aposto, porque ele está dando uma informação a mais sobre os políticos. Ele está apenas explicando, ele não está especificando. Ele está generalizando ou explicando. Show? Show. Pronto, mais uma tabelinha para vocês se ligarem aí. Tirem um print e vai dar tudo certo aí. Aí vamos para a atividade. Questão 1.
Para você transformar essas duas orações aqui em orações subordinadas adjetivas, era muito simples. Um exemplo aqui que muita gente colocou, eu não vou escrever aqui, porque para escrever uma frase inteira com o mouse, meu amigo. Mas, ó, recebi um presente inesperado. Eu poderia colocar tranquilamente assim: recebi um presente que foi inesperado. Ou então, o presente que eu recebi foi inesperado. Certo? O importante aqui seria vocês colocarem, darem um jeito de incluírem o que, mas não o que como pronome relativo, o que como conjunção integrante, que eu falei agora há pouco, que introduz uma oração subordinada adjetiva, certo? Na 2, era essa que eu estava esperando chegar, para que muita gente errou a C e a D. A e a B praticamente todo mundo acertou. Então, a cidade onde nasci é muito acolhedora. Eu poderia colocar também a cidade na qual nasci ou em que nasci. Então, vocês vejam que o que, ele basicamente... Eita, na qual... O que, por isso que eu disse que ele é o Coringa. Ele basicamente serve para todos, menos para o cujo, que a gente vai ver já já. Certo? Porque, ó, este é o artista cujos, espera aí que é para ser um C aqui, viu? Nossa, ei, ficou inacreditável isso aqui, viu? Pelo amor de Deus, não que é isso? Vamos lá, vamos ver se eu consigo agora. Cujos. Eita, bagaceiro. Vai assim mesmo, isso aqui é cujos, viu? Ó. Então, ó, a coisa possuída, pronome relativo e o possuidor, aquele que possui. Então, aqui eu não posso dizer este é o artista que quadros. Então, o que ele basicamente não vai servir para quando eu estiver dando a ideia de posse. Tá? Agora, vamos para cá, para que muita gente errou. A ferramenta, muita gente colocou que precisamos. Veja, quem precisa, precisa de regência verbal. Eu pergunto ao verbo. Se exigir preposição, então a preposição tem que vir antes da minha preposição, do meu pronome relativo. Então a ferramenta de que precisamos, certo? Está no armário. De. O filme, aí muita gente colocou aqui que assisti ontem. Veja, eu tenho duas formas de escrever o verbo assistir. O verbo assistir, quando você quer dizer que você assistiu um filme, uma série, alguma coisa, ele exige preposição. Então, quem assiste a um filme, assiste a. Então, o filme ao qual, ou a que assistir, ao qual, mas vamos colocar ao qual que fica mais bonito, mas pode ser a que assistir também, viu? Ao qual assistir. Então, veja, quando eu tenho assistir nesse sentido de que eu estou assistindo alguma coisa, precisa da preposição a. Quem assiste, assiste a. Se eu não colocar a preposição, apenas assistir, dá a ideia de assistência, que você deu um auxílio a alguém. É estranho, mas é isso aí, certo? Então, se atentem nessa questão. 3. Analise as frases abaixo. Tá. Para você dizer em qual das frases se entende que todos os motoristas do mundo bebem. Veja, a oração, por isso que é chamada de restritiva, gente. Porque ela restringe, ela especifica, certo? Aquele determinado grupo. Então, quando eu digo assim, ó, os motoristas que bebem perdem a habilitação. Estou dizendo que, dentre todos os motoristas, apenas os que bebem perdem a habilitação. Mas ele está perguntando a frase em que todos, em que há uma generalização. Quando há generalização, que ela vai ficar explícita através das vírgulas, aí sim eu vou ter uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, aqui a certa é a 2, certo? É aqui dá a ideia de que todos no mundo bebem. Show? Show. O pronome onde está aplicado corretamente na frase abaixo. Aí, acho que eu já expliquei essa, né? Nem mais, mas vamos lá. A juventude é uma fase onde cometemos muitos erros. Juventude é um lugar físico? Não, é um lugar abstrato. Então, o onde aqui não é correto. É apenas para lugar físico. Certo? Assim que às vezes eu não preciso explicar aqui, né? Porque aí é uma coisa mais pessoal de vocês. Agora vamos para algumas questõezinhas de concurso que eu trouxe para vocês. Ó. Assinale a opção em que a oração adjetiva sublinhada deveria vir precedida de vírgula, por ser uma oração explicativa. Vamos fazer assim. Eu trouxe algumas questões, eu queria brincar com vocês assim. Vocês dão pausa no vídeo, tentam responder. Quando vocês responderem, vocês soltam um play e aí eu venho com a explicação, certo? Então vamos lá.
Pronto, espero que vocês tenham dado pausa, né? A resposta certa aqui é a C, ó. Aqui deveria ter vírgula, porque eu tenho uma vírgula aqui, eu precisava de outra vírgula aqui, ó. Os livros de Guimarães Rosa, que é um autor magnífico, deveriam ser de leitura obrigatória nas escolas. Então aqui ele está dando uma explicação para os livros de Guimarães Rosa. Lembrando que ele queria a oração explicativa, certo? Vamos lá, então bota em pausa aí. Show, então vamos lá. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de um crescimento de imagens advindas de violência contra a criança, vírgula, que podem ser utilizadas, vírgula, inclusive para ameaçar crianças e adolescentes. A oração em destaque pode ser classificada como subordinada ao quê? O quê? O quê? Eu espero que vocês tenham dito explicativa. Espero. Espero mesmo, viu? Vamos lá, mais uma. Bota em pausa aí. Show. Então vamos lá. A alternativa em que o emprego desse tipo de pronome está correto é relacionado aos pronomes relativos. Então vamos lá. O policial mais alto, quem, ó, nada a ver, ó, quem tinha um uniforme, nada a ver. Esse escritor, alguns dos livros do qual, não, gente, dos quais, tem que concordar com o substantivo. Dado o pouco tempo do que, não, seria de que. Foi o clube quem, gente, quem refere-se a pessoas. Clube é uma pessoa? Não. Então, ó, o artista a quem se entregou, quem entrega, entrega algo a alguém. Então, a quem. Beleza? Então, espero que vocês tenham marcado aí letra E. Se atentem a essa questão da preposição. Viu? Vamos lá, mais uma. Pausa. Vamos lá. O emprego dos pronomes relativos é uma das temáticas que mais geram dúvidas nos candidatos, pois dependendo da regência do verbo ou do nome com o qual se articula, o pronome virá ou não precedido de preposição. Tá vendo? Sabendo disso, assinalar a única alternativa em que o uso do pronome relativo está correto. Vamos lá. A região do Oriente Médio, a qual política... Gente, essa frase aqui, para vocês, a estrutura aqui faz sentido. A região do Oriente Médio, a qual política, sem lógica nenhuma, né? Elimina. Os países do Oriente Médio, cujo petróleo... Gente, aqui não dá ideia de coisa possuída e possuidor, certo? Então, elimina. A redução da produção de petróleo, onde os países do Oriente Médio, pode até ser, porque onde aliás, Oriente Médio é um lugar, mas veja, o pronome relativo, ele sempre se refere a algo que vem exatamente antes, certo? Petróleo não é um lugar, tá, gente? Então, elimina. Os países do Oriente Médio, onde... Ah, aqui sim, tá vendo? Ó, porque o Oriente Médio é um lugar, beleza? Então, ele se refere a exatamente algo que vem antes. Então, D, show? Tá já terminando, viu? Pausa. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a palavra que não funciona como pronome relativo. Então, eu quero que você me diga, lembra que eu falei, às vezes o que ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva ou também pode ser uma substantiva também. Mas aqui a gente está focando na adjetiva, certo? Então, veja, o romance, que romance? Que ele, então, que se refere a romance. Então, aqui eu tenho pronome relativo. Eu quero o que não é pronome relativo. Os alunos perceberam que a data... Oi, pode ser essa B aqui, viu? Vamos lá. A árvore, que retomando árvore, pronome relativo. São poucas as pessoas o que retomando pessoas, pronome relativo. Então, aqui realmente nós temos letra B. Beleza? Vamos lá. Pausa. Bora. De acordo com a norma padrão, identifica a frase em que o pronome onde for utilizado corretamente. Ó, se alguém errar essa aqui, eu vou puxar pela orelha, viu? A infância é a fase... Gente, infância é um lugar físico? Não, né? Pronto. Ela passou por uma crise. Crise é lugar físico? Não. Visitamos a antiga biblioteca. Biblioteca é lugar físico? É. Pronto. Vamos ganhar tempo aqui. Bora, pausa. Vamos lá. Assinala a alternativa que apresenta uma oração subordinada adjetiva explicativa. Gente, é só eu procurar onde é que tem vírgula, certo? Então, letra B. Show? Pessoal, espero que essa videoaula tenha sido proveitosa, certo? Estudem, vão para o livro, vão para a videoaula, vão para o slide,
Façam as anotações e boa sorte. Até mais.